Dizem que o desespero é a mãe da invenção, mas para Adriano Mendonça foi o arquiteto de uma mentira elaborada. Parado diante do espelho em seu imenso closet, afrouxando uma gravata de seda que parecia estrangulá-lo, ele não via um CEO de sucesso que havia dobrado a fortuna de sua família em 5 anos. Ele via um homem encurralado, e seu caçador não era um rival de negócios, mas sua própria mãe, Beatriz Mendonça, uma mulher com vontade de ferro e uma agenda cheia com as filhas de famílias proeminentes. O ultimato dela no almoço do último domingo ainda ecoava em sua cabeça. Adriano, você tem 32 anos. Se você não encontrar uma esposa adequada até a festa de verão da família, então eu encontrarei uma para você. Ele sabia que não era uma ameaça vazia. Beatriz nunca blefava, e para entender como esse desespero levou uma simples florista a abalar as próprias fundações da dinastia Mendonça, devemos seguir Adriano em uma tarde chuvosa, para um pequeno canto da cidade que seu mundo normalmente nunca tocaria. Se você quer testemunhar como uma flor silvestre pode abalar um jardim perfeitamente cuidado, fique conosco e ouça. A solução de Adriano veio a ele na forma de uma pequena e despretensiosa floricultura chamada a pétala de papel. Ele havia passado por ela centenas de vezes sem um segundo olhar. Mas hoje, movido pelo pânico, ele parou. Ele precisava de alguém. Alguém fora de seu mundo, sem conexões, sem ambições pelo nome Mendonça. Ele precisava de uma atriz, e precisava dela agora. Ele entrou, trazendo o ar frio da cidade para o espaço quente e úmido que cheirava a terra. Folhas verdes e sem flores diferentes. Atrás do balcão, uma jovem amarrava cuidadosamente uma fita em um buquê de peônias. Ela ergueu os olhos quando ele entrou e, por um momento, Adriano se sentiu um pouco desequilibrado. Ele esperava alguém comum, alguém esquecível, mas a mulher à sua frente, mesmo com um avental manchado de terra e o cabelo em um coque apressado, possuía uma beleza delicada e silenciosa. Seus olhos eram grandes, escuros e inteligentes. E havia uma calma em seus movimentos, uma graça sem pressa. "Posso ajudá-lo, senhor?" ela perguntou. Sua voz suave, mas clara. Adriano, que negociava acordos multimilionários sem piscar, de repente se sentiu sem jeito. Ele foi direto ao ponto com a franqueza de um homem acostumado a comprar o que queria. Ele explicou a situação brevemente, sem emoção. A pressão de sua mãe, a próxima festa de família, a necessidade desesperada de uma noiva. Ela o encarou, seus grandes olhos indecifráveis. "O senhor está falando sério?" "Eu nunca brinco sobre minha família", respondeu ele. "Eu lhe pagarei muito bem, pelo seu tempo, pela sua discrição." Ela pousou o buquê, cruzou os braços e se encostou no balcão. "Meu nome é Lia, e eu não estou para alugar. Senhor, não importa quão generoso seja o preço, a recusa, tão inesperada e final, só deixou Adriano mais determinado. Todo mundo tem um preço, senhora Lia." "Talvez", disse ela, "mas meu amor próprio não está à venda." Ele estava prestes a sair, derrotado, quando viu um aviso de aluguel atrasado da imobiliária, quase escondido sob uma pilha de faturas. Ele viu o cansaço por trás de seus olhos orgulhosos. Ele decidiu tentar outra tática. "Não vamos encarar isso como um trabalho", disse ele, sua voz mais suave. "Vamos encarar como um favor. Uma pessoa ajudando a outra, e a pessoa que está sendo ajudada mostrará sua gratidão. O suficiente para garantir que avisos como aquele não sejam mais um problema." Lia olhou para o papel e um leve rubor coloriu suas bochechas. Ele havia encontrado a vulnerabilidade dela. O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo barulho da chuva lá fora. "Por que eu?" ela finalmente perguntou. Sua voz quase um sussurro. "Porque você foi a primeira pessoa a me dizer não em muito tempo." Ele respondeu honestamente. "Isso significa que você sabe se virar." No sábado à noite, enquanto o Bentley de Adriano deslizava pelos portões de ferro forjado da propriedade dos Mendonça, ele sentiu um espasmo de arrependimento. Este plano era uma loucura. Ele olhou para Lia ao seu lado. Ela estava em silêncio.
olhando pela janela para os gramados bem cuidados. Seu estilista fizera um trabalho magnífico. Um simples vestido verde sálvia realçava sua pele clara, e seu cabelo escuro caía em ondas suaves ao redor dos ombros. Ela usava pouca maquiagem, apenas o suficiente para acentuar seus olhos grandes e maçãs do rosto altas. "Pronta?" ele perguntou, sua voz um pouco tensa. Ela se virou para ele e, na luz fraca do carro, ele viu um lampejo de pânico em seus olhos. "Acho que não. Apenas siga minha liderança", disse ele. "Seja simples e, pelo amor de Deus, não mencione flores." Mas quando o mordomo abriu as enormes portas de carvalho e eles entraram no grande salão iluminado onde a família Mendonça estava reunida, Adriano percebeu que nenhuma liderança sua poderia tê-la preparado para isso. Um silêncio caiu sobre a sala. Sua mãe, Beatriz, que estava no meio de uma frase com seu tio, parou, sua taça de champanhe congelada a caminho dos lábios. Seu irmão, David, que raramente se impressionava com qualquer coisa, ergueu uma sobrancelha, mas foi o olhar de sua avó, Leonor Mendonça, a formidável matriarca do clã, que prendeu Adriano. Ela estava olhando para Lia, não com julgamento, mas com uma curiosidade profunda e penetrante. Não era o vestido ou o cabelo, era a própria Lia. Ela estava ali, em meio à opulência de mármore e mogno, sem um traço de medo ou admiração. Havia uma postura natural nela, uma quietude que irradiava de dentro. Ela não estava tentando ser alguém que não era. Ela era simplesmente ela mesma e, no cenário artificial da riqueza, sua autenticidade brilhava como um farol. Ela não era uma flor de estufa podada. Ela era uma flor silvestre, inesperada e de uma beleza de tirar o fôlego. Beatriz foi a primeira a quebrar o silêncio. "Adriano, querido", disse ela, deslizando em direção a eles, seus olhos afiados avaliando Lia da cabeça aos pés. "Você não nos apresentou a sua amiga." Adriano pigarreou, sentindo a garganta secar. "Mãe, família, esta é a Lia, minha noiva." As duas últimas palavras pairaram no ar, pesadas de consequências. Adriano olhou para Lia, esperando um sinal de pânico. Em vez disso, ela olhou sua mãe diretamente nos olhos, um sorriso pequeno e educado nos lábios, e disse com uma voz calma e clara: "É uma honra conhecer todos vocês." Naquele momento, Adriano Mendonça soube que seu plano simples para evitar um esquema de casamento arranjado havia se tornado perigosamente complicado. Ele contratara uma florista, mas trouxera para casa algo totalmente diferente, uma variável desconhecida com o poder de mudar tudo. O jantar foi servido na sala de jantar principal, um espaço formal com retratos dos ancestrais Mendonça olhando das paredes forradas de seda. O ar estava denso com uma tensão não dita. Adriano sentia como se estivesse andando em uma corda bamba sobre um desfiladeiro, e sua mãe estivesse segurando uma tesoura. Ele sentou-se ao lado de Lia, hiperconsciente de cada movimento dela, de cada respiração. Beatriz, uma general comandando seu campo de batalha, disparou o primeiro tiro. "Lia, que nome adorável", disse ela, sua voz suave como veludo, mas com uma corrente de aço. "O que sua família faz, querida?" Adriano prendeu a respiração. Eles não haviam se preparado para isso. Ele estava prestes a inventar uma história sobre banqueiros aposentados. Mas Lia respondeu primeiro, com a voz calma. "Meu pai era professor de matemática do ensino médio. Senhora Mendonça", disse ela, olhando Beatriz diretamente nos olhos. "E minha mãe trabalhava meio período na biblioteca. Eles me ensinaram que o valor dos números só importa de verdade quando eles podem ajudar as pessoas." Foi uma resposta brilhante. Era honesta, humilde e, ainda assim, desafiava sutilmente o sistema de valores de Beatriz. Adriano olhou para a mãe e viu um lampejo de irritação cruzar seus traços perfeitamente mantidos. "Que admirável", disse Beatriz, antes de passar para outra linha de ataque. "E onde vocês dois se conheceram? Adriano é tão reservado sobre sua vida?" "Nos conhecemos em um leilão de caridade", disse Lia suavemente,
usando uma das poucas histórias de fachada que Adriano lhe dera. Ele estava dando um lance em uma pintura, e eu estava ajudando a organizar o evento. Pensei que qualquer pessoa disposta a gastar tanto em arte para apoiar uma boa causa devia ser uma pessoa de muito bom coração. Ela colocou a mão no braço de Adriano, um gesto leve e natural que o assustou. A sala ficou em silêncio enquanto todos digeriam isso. David, o irmão de Adriano, sorriu para sua taça de vinho, claramente se divertindo com o drama, mas foi a reação de sua avó Leonor que chamou a atenção de Adriano. Ela ficara em silêncio durante toda a refeição, observando Lia por cima de seus óculos de aro dourado. Agora, ela falou, sua voz clara e imponente, apesar da idade. Você entende de orquídeas, minha jovem? Perguntou Leonor. Uma pergunta aparentemente aleatória. Beatriz pareceu confusa. Mãe, nós estávamos apenas... Deixe a moça responder, interrompeu Leonor, gentil, mas firmemente. Lia piscou, surpresa com a pergunta. Um pouco, senhora, disse ela. São flores complexas. Elas não podem ser forçadas. Elas precisam de um equilíbrio perfeito de luz, umidade e paciência. Algumas pessoas acham que elas são exigentes, mas eu acho que elas apenas sabem exatamente do que precisam. Um sorriso genuíno e caloroso se espalhou pelo rosto de Leonor. Precisamente, uma resposta muito boa. Ela olhou para Adriano. Você encontrou uma mulher inteligente, meu neto. Certifique-se de que sabe cuidar dela. O endosso, vindo da matriarca da família, foi como uma bomba explodindo na sala. Beatriz parecia ter engolido um limão. Adriano sentiu uma onda de alívio vertiginoso. Lia não apenas sobrevivera, ela triunfara. E fizera isso sendo ela mesma. Após o jantar, enquanto a família se mudava para a sala de estar para o café, Adriano puxou Lia de lado, para um nicho tranquilo perto das portas francesas que davam para o jardim. Como você sabia sobre as orquídeas? Ele sussurrou, sua voz cheia de admiração. Eu sou florista, Adriano, disse ela com um pequeno sorriso. É o meu trabalho. Eu lhe disse para não mencionar flores, disse ele, mas não havia calor em sua voz. Eu não mencionei. Sua avó mencionou. Ela apontou. E você não disse nada sobre mentir para uma senhora adorável de 80 anos. Isso parece errado. Adriano olhou para ela. Realmente olhou para ela pela primeira vez não como uma solução para seu problema, mas como uma pessoa. Alguém com princípios, inteligência e uma integridade silenciosa que ele achava ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Você foi incrível esta noite, ele admitiu, sua voz baixa. É para isso que você está me pagando, não é? Ela respondeu, mas não havia farpa em sua voz. Apenas um toque de cansaço. As portas para o jardim estavam entreabertas, e uma brisa noturna fresca trazia o cheiro de jasmim e terra úmida. Sem pensar, Lia saiu para o terraço, respirando fundo. Adriano a seguiu. Eles ficaram em silêncio, olhando para o jardim sombrio e iluminado pela lua. Era um silêncio diferente do constrangedor no carro. Este continha um conforto, uma liberação compartilhada de tensão. Sua avó é adorável, disse Lia suavemente. Ela é a melhor de nós, concordou Adriano. Ela sempre diz que se pode dizer o verdadeiro caráter de uma pessoa pela forma como ela trata as coisas que crescem. Ele fez uma pausa. Depois acrescentou, ela gostaria de você. A declaração pairou entre eles. Uma admissão de que havia algo real nesta situação falsa. Este jardim é incrível, disse Lia, sua voz cheia de reverência enquanto olhava para os canteiros de rosas bem cuidados e os caminhos de cascalho. Deve dar tanto trabalho para manter. Era a paixão do meu pai, disse Adriano, e foi a primeira vez que ele o mencionou. Ele não era o grande homem de negócios que minha mãe queria que ele fosse. Ele era um homem da terra. Ele dizia que, nos negócios, você pode perder tudo da noite para o dia, mas se você cultiva um jardim, ele sempre lhe dará algo de volta. Ele não pretendia compartilhar isso. Era uma parte privada de sua vida, uma vulnerabilidade que ele raramente expunha, mas algo em Lia, em sua quietude, o extraiu dele.
Lia se virou para olhá-lo, seus olhos na escuridão parecendo ver através de sua armadura de CEO. Isso é algo lindo de se dizer, disse ela suavemente. Meu pai tinha seus próprios ditados. Ele sempre dizia: a matemática é a linguagem do universo, mas a bondade é a sua sintaxe. Ele dizia que nenhuma quantidade de lógica poderia consertar um coração partido. Naquele momento, sob o luar no jardim de seu pai, eles não eram mais chefe e funcionária, nem mais co-conspiradores. Eram apenas duas pessoas, compartilhando os legados silenciosos e as tristezas transmitidas por seus pais. Seu contrato de negócios frio parecia uma coisa distante e irrelevante. A linha entre o papel e a realidade havia se tornado turva e, naquela névoa, a semente de algo genuíno, não roteirizado e completamente inesperado, começara a brotar. A aprovação tácita da avó Leonor comprara a Adriano e Lia um breve adiamento. Mas Beatriz Mendonça não era de desistir facilmente. Ela viu a chegada de Lia não como uma conclusão, mas como um desafio. Alguns dias depois, ela ligou para Adriano. Sua voz perigosamente doce. Querido, tenho uma pequena surpresa, anunciou ela. Os Monteiro estão na cidade. Você se lembra da Clarissa? Ela se tornou uma jovem tão bonita. Eu os convidei para jantar na sexta-feira. Você e a Lia devem vir. É claro. Um arrepio percorreu a espinha de Adriano. Clarissa Monteiro era a personificação de tudo que sua mãe queria para ele. Bonita, de linhagem perfeita. E seu pai era o presidente de um banco de investimentos que Adriano estava cortejando. Isso não era um jantar. Era uma emboscada. Quando ele contou a Lia, ela apenas assentiu calmamente. Ela está nos testando, disse ela, objetivamente. Ela quer ver se você vai se distrair com algo mais brilhante. Temos que ser mais convincentes, disse Adriano, sentindo um estranho impulso protetor em relação à farsa deles. Temos que agir como um casal que está verdadeiramente apaixonado. Eu conheço o meu papel, Adriano, ela respondeu, mas ele podia ver um lampejo de tensão em seus olhos. A noite de sexta-feira chegou, e Clarissa Monteiro era tudo o que Adriano temia. Ela era radiantemente perfeita, com uma confiança polida que vinha de uma vida que nunca conhecera a palavra não. Ela falava inteligentemente sobre o mercado de ações, arte contemporânea e viagens de esqui a Gstad. Ao lado dela, Lia, em outro vestido simples, parecia quieta e quase apagada. Durante todo o jantar, Beatriz conduziu magistralmente todas as conversas para Clarissa. Deixando-a brilhar, ela perguntou sobre o trabalho de Clarissa em uma prestigiada galeria de arte, sobre suas conquistas filantrópicas. Cada uma das respostas de Clarissa era um lembrete sutil do abismo entre ela e Lia. Adriano viu Lia se retrair cada vez mais. Ele sentiu uma onda de raiva, não apenas de sua mãe, mas de si mesmo por colocá-la nesta posição. Instintivamente, ele alcançou por baixo da mesa e encontrou a mão dela. Estava gelada. Ele deu um aperto suave, uma mensagem sem palavras. Estou aqui, estamos juntos nessa. Ela olhou para ele e, em seus olhos, ele viu surpresa e um lampejo de gratidão. Ela apertou a mão dele de volta. Aquele toque, aquele pequeno ato de solidariedade, mudou a dinâmica. Quando a conversa se voltou para os planos de verão, Clarissa disse: Papai está pensando em comprar um iate novo. Deveríamos fazer um tour pelo Mediterrâneo. Adriano, você deveria se juntar a nós. Era um convite público, um desafio. Antes que Adriano pudesse responder, Lia falou, sua voz suave, mas clara. Isso parece maravilhoso, disse ela com um sorriso caloroso. Mas, infelizmente, já temos planos. O Adriano prometeu que me ajudaria a expandir a estufa da minha loja. Ele é muito bom com as mãos. A mesa ficou em silêncio. A imagem de Adriano Mendonça, o CEO bilionário, suando ao sol para construir uma estufa para uma pequena floricultura, era tão ridícula e, ao mesmo tempo, tão incrivelmente romântica. Pintava um quadro de devoção que nenhum cruzeiro pelo Mediterrâneo poderia igualar. Clarissa pareceu confusa. Oh, que rústico! Às vezes, as coisas rústicas são as mais importantes,
disse Lia simplesmente. Mais tarde, durante o café, Beatriz jogou sua cartada final. Adriano, o pai de Clarissa e eu estávamos conversando. Eles acham que uma parceria entre nossas empresas seria muito benéfica. Acho uma ideia maravilhosa. Ela olhou diretamente para Adriano. A mensagem clara. É isso que você poderia ter. Não estrague tudo. Adriano sentiu a pressão. Era um acordo que ele vinha buscando por meses. Mas então ele olhou para Lia, que estava sentada ali com uma postura tranquila, que segurara sua mão por baixo da mesa, que o defendera com uma história sobre uma estufa, e ele soube o que tinha que fazer. Ele se levantou, puxando Lia com ele. Colocou o braço em volta da cintura dela. Um gesto possessivo e terno. Senhores Monteiro, essa é uma oferta muito generosa, disse ele, e certamente a analisarei por seus méritos de negócio. Mas quero deixar uma coisa bem clara. Ele olhou para Lia e, por um momento, esqueceu que estavam atuando. Ele apenas a viu. Meu futuro é com esta mulher. Qualquer decisão de negócios que eu tomar sempre terá nossa felicidade como primeira prioridade. A Lia é minha prioridade. Ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo rápido e educado. Foi um beijo de verdade, que continha toda a sua frustração com a mãe, sua admiração por Lia e uma nova e poderosa emoção que ele não ousava nomear. Por um segundo, Lia ficou rígida de surpresa, mas depois relaxou em seus braços e o beijou de volta. Quando ele se afastou, a sala estava em completo silêncio. O rosto de Beatriz era uma máscara de derrota. Clarissa parecia ofendida, mas a avó Leonor estava sorrindo. Na volta para casa, o silêncio no carro não era mais confortável. Estava carregado com as consequências daquele beijo. Você não precisava fazer aquilo, Lia finalmente disse, sua voz suave. Eu quis fazer. Ele respondeu, e era a verdade. Não fazia parte do acordo, disse ela, olhando pela janela. Então talvez precisemos de um novo acordo, disse ele. Ele parou em frente à loja dela. A luz do poste iluminava seu rosto, e ele podia ver a confusão em seus olhos. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, para quebrar a tensão, mas não sabia o que dizer. A peça deles se tornara real demais, e ambos estavam perdidos sem um roteiro. A frente unida deles repelira Beatriz com sucesso, mas deixara Adriano e Lia em um território confuso e indefinido. Seus encontros agora tinham um constrangimento, uma consciência do beijo que mudara tudo. A linha entre o falso e o real se tornara indistinguível. Eles haviam vencido a batalha, mas agora enfrentavam outra, uma interna, sobre o que fazer com os sentimentos que sua farsa havia acidentalmente desenterrado. E então, quando um frágil equilíbrio começava a se formar, o passado bateu à porta. A festa de verão da família Mendonça era o auge da temporada social. Era realizada nos vastos gramados da propriedade, sob um dossel de estrelas e sem lanternas. Adriano e Lia chegaram juntos, parecendo em todos os aspectos o casal perfeito. Ela usava um vestido lavanda que fazia seus olhos parecerem ainda mais profundos, e ele não conseguia tirar os olhos dela. Eles riram, dançaram e, por algumas horas, Adriano se permitiu esquecer que era tudo uma encenação. Ele se sentia feliz. Enquanto estavam perto de uma fonte, um homem se aproximou deles. Ele era alto, com uma aparência desgastada e usava um smoking mal ajustado. Ele olhou para Lia com uma familiaridade que deixou Adriano em alerta imediato. Lia, não acredito que é você, disse o homem, um largo sorriso se espalhando por seu rosto. Você está incrível. Lia enrijeceu. A cor sumiu de seu rosto. Marco, disse ela, sua voz pouco acima de um sussurro. O que você está fazendo aqui? Estou servindo as bebidas? Disse ele, encolhendo os ombros. Tenho que ganhar a vida, sabe? Não esperava te ver em um lugar como este. Você se deu bem. Seus olhos deslizaram para Adriano de forma especulativa. Então este é o cara que me substituiu? O ciúme, uma emoção desconhecida e desagradável, apunhalou Adriano como uma faca. Sou Adriano Mendonça, o noivo dela, disse ele, sua voz como gelo, enfatizando a palavra noivo.
Ele colocou uma mão possessiva na cintura de Lia. Marco soltou uma risada alta e desagradável. Noivo? Uau, você subiu na vida rápido. Liazinha, mês passado você não conseguia pagar o aluguel em dia e agora está prestes a ser uma Mendonça. Ele se virou para Adriano. É bom você ficar de olho na sua carteira. Ela tem gostos caros. O veneno em suas palavras era inconfundível. Antes que Adriano pudesse reagir, Lia encontrou sua voz. Vá embora, Marco, disse ela. Sua voz tremendo de raiva. Você não é bem-vindo aqui. Oh, eu estou indo, disse ele, erguendo as mãos em um gesto de rendição zombeteira. Só pensei que seu novo noivo deveria saber com quem está se casando. Ele lhe deu uma piscadela e depois desapareceu na multidão. Lia ficou ali, tremendo. Adriano olhou para ela, uma confusa mistura de emoções se agitando dentro dele. As palavras de Marco haviam plantado uma semente feia de dúvida. Mês passado, você não conseguia pagar o aluguel em dia. Ele se lembrou do aviso de aluguel atrasado em sua loja. A razão pela qual ela concordara com o acordo dele em primeiro lugar teria sido tudo um plano. A inocência, a graça silenciosa, era tudo apenas uma atuação para fisgar um marido rico? Suas próprias inseguranças, geradas por uma vida inteira lidando com pessoas que só queriam seu nome, vieram à tona. Ele queria acreditar nela. Uma parte dele desesperadamente queria acreditar nela, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Quem era aquele? Perguntou Adriano, sua voz mais fria do que pretendia. Ninguém, disse Lia, sem olhá-lo. Apenas alguém que eu conhecia. Claramente era mais do que isso. Ele pressionou. Ele era seu ex-namorado? Não importa, disse ela, abraçando-se como se estivesse com frio. Importa para mim, ele retrucou, sua voz se elevando ligeiramente, e algumas pessoas próximas se viraram para olhar. Lágrimas brotaram nos olhos de Lia. Não eram lágrimas de culpa, mas de mágoa. Você acha que eu sou uma interesseira, não é? Ela sussurrou, sua voz embargada. Assim como todo mundo. Você acha que eu planejei tudo isso? Ele não respondeu. Seu silêncio foi a resposta dela. Acho que preciso de um pouco de ar, disse ela, sua voz fria e distante. Ela se virou e se afastou. Não em direção aos jardins, mas em direção à saída. Adriano ficou ali, congelado, observando-a partir, sentindo como se tivesse acabado de quebrar algo incrivelmente precioso e insubstituível. A semente da dúvida, regada por seu próprio orgulho e insegurança, criara raízes com uma velocidade aterrorizante e, no processo, sufocara a frágil flor da confiança que começara a florescer entre eles. Adriano não seguiu Lia. O orgulho e a dúvida o mantiveram no lugar. Ele passou o resto da noite vagando pela festa, aceitando felicitações vazias, seu sorriso parecendo uma máscara rígida. Mas tudo parecia sem graça. As risadas, a música, eram tudo ruído de fundo para o silêncio gritante que a partida dela deixara. Quando ele voltou para casa tarde da noite, a mansão grande e silenciosa pareceu zombar dele. Ele foi para seu quarto, esperando encontrá-lo vazio, mas na cama, cuidadosamente estendido, estava o vestido lavanda que ela usara. Ao lado, um envelope simples. Seu coração se apertou. Ele abriu a carta, a mão tremendo ligeiramente. A caligrafia dela era delicada e clara. Adriano, obrigada por me dar a chance de escapar dos meus problemas. Mesmo que por pouco tempo, nosso acordo acabou. Deixei o vestido. Acho que não consigo guardar nada que me lembre desta noite. Sobre o Marco, ele era meu antigo senhorio, um homem terrível que tornou minha vida um inferno até eu conseguir me mudar. Nada mais. Mas percebo que a verdade não importa. O que importa é que você não acreditou em mim. Você olhou para mim e viu o que esperava ver. Uma mulher que queria seu dinheiro. Talvez, de certa forma, eu fosse... Eu aceitei seu dinheiro. Isso não me torna diferente de ninguém. Espero que sua mãe o deixe em paz. Adeus, Lia. Cada palavra era uma facada. Ele se sentou na beirada da cama. A carta amassada na mão. A verdade era tão simples e comovente. E sua própria tolice era tão profunda.
Ele deixara as palavras venenosas de um estranho ciumento obscurecerem tudo o que viera a conhecer sobre ela. Sua integridade, sua bondade, sua resiliência silenciosa. Ele a julgara através da lente de sua própria riqueza e cinismo, e falhara espetacularmente. O problema, ele percebeu, não era que ele não acreditava nela. O problema era que ele não acreditava em si mesmo, em sua capacidade de ser amado por alguém como ela, por quem ele era, não pelo que seu nome representava. Em um momento de pânico, ele se refugiara na fortaleza segura de seu ceticismo e, ao fazer isso, a afastara. Ele tinha que consertar isso. Mas como? Um pedido de desculpas parecia inadequado. Dinheiro seria um insulto. Ele precisava fazer algo que mostrasse que a entendia, que entendia verdadeiramente quem ela era. Na manhã seguinte, em vez de ir para o escritório, ele dirigiu até o bairro onde ficava a loja dela. Não entrou. Apenas ficou em seu carro, observando. Viu vizinhos a cumprimentarem. Viu crianças correrem para a janela para acenar. Viu uma senhora idosa lhe trazer uma caixa de biscoitos caseiros. Este era o mundo dela. Um mundo construído sobre conexão, comunidade e pequenos atos de bondade. Um mundo que era a antítese completa do seu próprio mundo transacional. Ele passou o dia conversando com as pessoas do bairro, usando a desculpa de que estava procurando investir na área. Falou com o padeiro, o sapateiro, a senhora dos biscoitos. Todos lhe contaram a mesma história, de como Lia era gentil, como estava sempre disposta a ajudar, como trouxera beleza e vida para um canto esquecido da cidade. Ele também ouviu sobre Marco e como ele assediava seus inquilinos. Finalmente, ele soube o que tinha que fazer. Era um plano de negócios louco, caro e completamente ilógico. Mas não era sobre negócios. Alguns dias depois, ele foi à loja dela. Ela estava lá, parecendo pálida e cansada, mas se endireitou quando ele entrou. Se veio buscar seu dinheiro, está no envelope no balcão, disse ela. Sua voz fria. Eu não vim pelo dinheiro, disse ele suavemente. Eu vim para pedir desculpas, Lia. Fui um tolo arrogante e te magoei. Não há desculpa para o que fiz. Eu estava errado. Ela apenas olhou para ele, sem dizer nada. Eu também vim te mostrar isto, disse ele, estendendo-lhe uma pasta de arquivo. Ela a pegou, relutante. Abriu. Dentro havia documentos legais, contratos, plantas. O que é isto? Ela perguntou. Eu comprei o quarteirão inteiro, explicou ele, sua loja, a padaria, a sapataria, e transferi a propriedade para um fundo administrado pela comunidade. Os aluguéis serão fixados em uma taxa acessível e quaisquer lucros serão reinvestidos no bairro. Ninguém será assediado pelo Marco novamente. Ele respirou fundo. E incluí os fundos para expandir sua estufa. As plantas estão no final. Ela o encarou, totalmente atônita. Por quê? Por que você faria isso? Porque passei os últimos dias conhecendo o seu mundo, disse ele, sua voz sincera. E percebi que quero fazer parte dele, não como um proprietário ou um salvador, mas como um vizinho, um amigo. Ele se aproximou, sua voz embargando de emoção. Percebi que tudo o que construí, todo o Império Mendonça, não significa nada sem você. Eu te amo. Lia, não a noiva falsa, não como parte de um acordo. Você, a florista que me ensinou sobre orquídeas e bondade. Eu te amo, e espero que um dia você possa me perdoar. Ele não esperava que ela corresse para seus braços. Apenas ficou ali, vulnerável, seu coração em suas mãos. Ela olhou para a pasta, depois para ele, e pela primeira vez em dias. Ele viu o muro de gelo em seus olhos começar a derreter, revelando um frágil vislumbre de algo que parecia esperança. Lia estava no meio de sua loja, cercada pelo cheiro de terra e flores, segurando a prova tangível da redenção de Adriano. Não era um presente, era uma compreensão. Ele não tentara comprar seu perdão com uma joia ou férias extravagantes. Ele vira sua comunidade, vira o que importava para ela e a protegera. Ele usara seu poder não para controlar, mas para fortalecer. Ela lentamente colocou a pasta no balcão.
Você não precisava ter feito tudo isso, Adriano, disse ela, sua voz suave. Eu precisava, respondeu ele, a sinceridade em seus olhos inconfundível. Eu precisava te mostrar que não sou o homem que você viu naquela festa. Deixei meu medo e cinismo tomarem conta. Foi um erro do qual me arrependerei pelo resto da vida. O silêncio caiu entre eles, mas não era mais um silêncio de raiva ou mágoa. Era um espaço para a cura. Vai levar tempo, Adriano. Lia finalmente disse. A confiança é como uma muda de planta. É muito fácil de quebrar. Eu tenho tempo, disse ele. Eu vou esperar, eu vou regá-la todos os dias, se você me permitir. E esse foi o começo de algo novo. Adriano começou a passar tempo na loja. Não como dono, mas como voluntário. Ele aprendeu a arrumar flores, suas mãos desajeitadas em comparação com a habilidade ágil dela. Ele carregou sacos pesados de terra, sujando suas camisas caras. Ele conversou com os vizinhos dela, ouvindo suas histórias. Lentamente, ele se tornou parte do tecido do bairro e, ao fazer isso, começou a se encontrar novamente. A pessoa que havia perdido sob o peso do nome Mendonça, uma tarde, enquanto trabalhavam juntos na estufa recém-expandida. Suas mãos se roçaram quando ambos alcançaram uma pá de jardinagem. Um choque suave passou entre eles. Eles pararam, olhando um para o outro em meio às fileiras de brotos verdes. Acho que nosso contrato tem alguns termos que precisam ser atualizados, disse Adriano. Um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Lia sorriu de volta. Um sorriso real e radiante. Ah, é? Como quais? Adriano tirou um pedaço de papel da carteira. Era o contrato original deles, o que dera início a tudo. Como este termo, disse ele, apontando para a linha que dizia puramente uma transação comercial. Ele lentamente rasgou o papel ao meio, depois em quartos, e deixou os pedaços caírem sobre a terra fértil. Acho que podemos fazer melhor. Ele pegou a mão dela. Seus dedos se entrelaçando com os dela. Lia Fan, você me daria a honra de considerar um novo acordo comigo? Um sem data de validade, sem cláusula de cancelamento e baseado em confiança, respeito e muito trabalho duro no jardim? Lágrimas brilharam nos olhos de Lia, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Acho que posso concordar com esses termos, ela sussurrou. A história deles não terminou com um casamento luxuoso ou um anúncio nas colunas sociais. Terminou alguns meses depois, em uma manhã de sábado. Adriano e Lia estavam em frente a uma pequena casa com uma cerca branca nos subúrbios. Uma com um grande quintal. Ao lado deles estavam Beatriz e a avó Leonor. Beatriz parecia confusa. Adriano, eu não entendo. Você poderia ter qualquer mansão na cidade. Adriano sorriu e apertou a mão de Lia. Eu sei, mãe, mas esta tem uma estufa, e é perto da escola, e tem espaço suficiente para um jardim e talvez um cachorro. A avó Leonor se adiantou e colocou a mão no braço de Lia. Um lar não é feito de tijolos e argamassa, Beatriz, disse ela gentilmente. É feito de amor e das coisas que crescem dentro dele. Nosso neto finalmente encontrou seu lar. Enquanto Adriano e Lia olhavam para sua nova casa, eles não viam um meio-termo. Viam um futuro que construiriam juntos, não a partir de uma mentira, mas da verdade bagunçada e bela que haviam encontrado um no outro. Um futuro onde poderiam cultivar algo real, juntos, uma semente de cada vez. Às vezes, embarcamos em jornadas por desespero, erguendo fachadas elaboradas para nos protegermos do que tememos. Mas a vida tem um jeito engraçado de nos despir de nossos papéis, forçando-nos a confrontar a verdade por baixo. A história de Adriano e Lia é um lembrete de que o amor verdadeiro não é sobre encontrar uma pessoa perfeita que se encaixa em nossas vidas, mas sobre encontrar a pessoa que nos inspira a ser a melhor versão de nós mesmos. Mostra que a verdadeira redenção não está em gestos grandiosos, mas em atos silenciosos de compreensão. É sobre reconhecer que o valor real não está no que possuímos, mas no que cultivamos, em nossos jardins, em nossas comunidades e no coração um do outro. No final, os relacionamentos mais fortes
não são aqueles que começam como contos de fadas, mas aqueles que são construídos sobre as cinzas dos erros, regados com perdão e autorizados a criar raízes profundas no solo da verdade. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar esta história com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas.